Olá pessoal, bem-vindos a uma nova aula do nosso curso NR10. Nessa aula nós vamos ver os principais tipos de redes de energia, os seus padrões construtivos, bem como os principais tipos de condutores de energia. Então vamos iniciar, conforme a NR10, a estratificação e classificação dos níveis de tensão. Então, para a gente entender melhor o que é uma baixa tensão, o que é uma alta tensão, o que é uma média tensão. Então, a NR10 ela traz uma definição no último tópico glossário de definições e termos. E essas definições aí que é importante os profissionais da área de segurança entenderem melhor. Então, ela começa com a definição, denominação do que vem a ser uma rede de energia em extra baixa tensão. É aquela cujo nível de tensão de alimentação, né, de fornecimento de energia, vai até 50 volts. Então, o que caracteriza aí uma extra baixa tensão são os equipamentos eletrônicos. O celular, por sua vez, ele tem uma alimentação de 12 volts, né, assim como televisão, rádios, computadores, tudo mais. Então, abaixo de 50 volts é classificado um circuito em extra baixa tensão. A baixa tensão ele vai de 50 acima de 50 volts até 1000 volts. O 1 kV aí significa o que, o K quer dizer, é um múltiplo que representa a unidade de 1000. Então, onde tem 1 kV significa 1000, que é 1 vezes 1000 volts. Então, de 50 a 1000 volts, ou 1 kV, é considerado baixa tensão. Média tensão é de acima de 1000 volts até 72,5 kV, significa 72.500 volts. E alta tensão é acima de 72.500 volts até 242.000 volts. E extra alta tensão acima de 242.000 volts. Os padrões de fornecimento de energia, quando se trata do sistema elétrico de potência, né, eles vão de média tensão 69.000, 13.800, 34.000 volts, 69.000 volts, 138.000 volts, já é alta tensão. 230.000 volts, 240.000 volts. Acima disso, já extra alta tensão é 500 kV ou 500.000 volts, 750.000 volts, até redes de extra alta tensão já tem no mundo aí de 1000 de MV, né? Que seria 1 milhão de volts. Então, isso é a estratificação de acordo com a NR10. Aí a gente apresenta para vocês, né, os padrões de redes de acordo com os níveis de tensão. Então aqui a gente vê torres de transmissão de energia em alta tensão, extra alta tensão, certo? Acima de 242 kV. Então essas redes elas podem ser de estruturas metálicas autoportantes, que tem sustentação própria, ou estaiada. A gente chama de redes estaiadas, temos estai que dá sustentação para diminuir a estrutura dessas redes. Aqui tem os isoladores, são as cadeias que isolam o cabo de energia das estruturas metálicas ou estruturas de concreto, certo? Então ela é dividida em discos. Esses discos, cada um tem um isolamento de 15 kV, certo? Então, quando você quer saber qual é o nível de tensão de uma linha de transmissão, é só contar a quantidade de isoladores ou discos de isoladores, multiplicar por 15, vai dar aproximadamente o nível de tensão, com uma segurança de 2 a 3 discos em cada cadeia de isolador. Outro detalhe aqui é que essas linhas de extra alta tensão, elas são constituídas de cabos, muitas vezes, de vários cabos para representar uma fase, geralmente 4 condutores por fase. Então você tem 4 condutores aqui nessa cadeia, mais 4 nessa outra, mais 4. Mas os 4 estão interligados formando um único cabo. A alta tensão
entre 72.500 a 240 kV, ela já tem um número de isoladores menor, consequentemente o nível de tensão já é menor. Então é a mesma estrutura basicamente das redes de extra alta tensão, mas com um nível de tensão de operação menor. Já as redes de média tensão já representam dentro das zonas urbanas ou rurais que atendem a distâncias menores e por isso o nível de tensão é menor. Então é de 1 kV a 72 kV. Os níveis de tensão de trabalho aqui das redes das distribuidoras de energia é 13.800 padrão, 34,5 na zona rural, né? As 69.000 volts também é considerado como rede de média tensão. E aí o padrão normal é de um poste de concreto com uma cruzeta de concreto, os isoladores de pino e a rede passando aqui por sobre eles. E é geralmente esses cabos, tanto na extra alta tensão, como na alta tensão, como na média tensão, esses cabos, né, vamos ver na frente, eles são de alumínio e eles são nus, descobertos, sem nenhuma proteção de isolamento, certo? Então aqui nós temos a rede de média tensão, tem o transformador que vai depois rebaixar a nível de tensão para uma tensão de baixa tensão que vai alimentar as casas, a comércio e algumas indústrias. E aqui embaixo tem um terceiro nível que não é condutor de energia, e sim redes de telefonia. Aqui na baixa tensão, nós temos, aqui é comum a gente ver nas ruas que a gente trafega, tem a parte aqui dos cabos que estão, né, pendurados aqui nos postes. É uma rede vertical, se você olhar. Se ela for rede aberta de cabos desprotegidos ou descobertos, ou pode ser uma rede assim, ó, trançada, que a gente chama de rede multiplexada. São os cabos que são isolados, eles pode dar a impressão que seja um único cabo, mas aí tem 3 cabos mais um que é o de sustentação, que é a cordoalha. E é ele que leva a energia para as nossas residências. Certo? Então aqui tem uma rede aberta e tem aqui uma rede fechada que a gente chama de multiplexada, em baixa tensão. Ela fica no nível abaixo da rede de média tensão, geralmente aqui é 1 metro, 1,5 metro de distanciamento para dar um isolamento aí seguro. E aqui, por último, essa imagem a gente dá um panorama geral de como é a rede de média tensão, que ela geralmente fica, se for aberta, ela fica sobre o poste, no topo do poste. A rede de baixa tensão está abaixo. E logo em seguida, nós temos aqui os níveis, né, de distanciamento dos cabos e fios telefônicos. Então aqui a telefonia não tem nenhum aqui risco de energização do ponto de vista de ter cabos aqui ou com fios energizados, a não ser que há uma aproximação ou um rompimento desses cabos de baixa tensão e caia sobre essa rede, e aí tem um risco, né, de choque elétrico para quem está trabalhando nessa área aqui, que é uma área de risco, por isso, porque tem a iminência de um choque elétrico. Tem a parte aqui de chaves que faz a derivação da rede de média tensão para o transformador e depois, né, para a conexão aqui no outro terminal final dos transformadores para a interligação das redes de baixa tensão. Então, geralmente, a configuração, o fio, se tratando de rede aberta, o fio de cima é o neutro e os 3 de baixo é fase 1, fase 2, fase 3 no sistema trifásico, certo? Então, se a casa ou a residência ela tem uma alimentação monofásica, vai puxar um fio neutro e um dessas 3 fases aqui vai para uma residência, que a gente chama de ramal de serviço, certo? Então o nível de tensão aqui é 13.800 geralmente, o nível de tensão aqui é 220 fase neutro, 380 fase, e aqui eu tenho sem nenhuma alimentação de fios aqui energizados na rede de telefonia. Aqui tem o transformador, aqui tem a luminária. Agora nós vamos falar sobre os cabos. Nós temos cabos de alumínio, cabos de cobre. Antes disso, tem uma diferença de fios e cabos. Cabos, fios, é um condutor que consta apenas de um filamento ou de uma perninha só. Já os cabos, eles foram formados por vários filamentos. Então você vê aqui que vocês estão trançados, vários filamentos trançados, eles formam um cabo. Então eles podem ser de alumínio, no caso aqui ele não tem nenhuma cobertura descoberta, sem nenhum isolamento elétrico, ou pode ser de cobre.
a maior condutividade de corrente se dá no cobre, mas pelo fato dele ser maior, ter maior custo, geralmente as redes de extra alta tensão, de alta tensão e média tensão, elas são constituídas de cabos de alumínio. Já os cabos fios de baixa tensão são constituídos de cabos de cobre isolados. Aqui vem os tipos de cabos que atendem aos circuitos de redes, né, instalações elétricas em baixa tensão. São os cabos ou condutores, né, isolados. O mais comum deles são esses cabos aqui de cobre, que tem o isolamento de uma camada de PVC, e internamente tem o filamento, vários filamentos entrelaçados de cobre. Então, esses condutores aqui são isolados, né, que a gente chama de EPE, isolados para a nível de tensão de até 1000 volts. E eles constam apenas de uma camada de PVC. Já esses outros cabos aqui, se vocês observarem, eles têm, além da camada interna do próprio condutor, ele tem outra camada superior, e aí tem duas camadas de PVC. Esses cabos são denominados de PP, cabo PP. Alguém já tinha que falar. É a cobertura de policloreto de vinila. É o tipo de material que dá essa proteção elétrica e térmica. Ele tem suportabilidade térmica de calor até 105 graus. Enquanto que esses fios comuns que a gente tem nas instalações internas nas nossas residências, aí ele tem uma suportabilidade de temperatura até 70 graus apenas. Então dá uma condição de segurança para um caso de um curto-circuito e evitando aí a propagação de chamas rapidamente. Então os cabos PP, eles são mais protegidos, tanto eletricamente quanto dá maior segurança, tanto elétrico de choque elétrico quanto também de temperatura, certo? Então aqui tem a questão também das cores dos cabos. Então isso aqui é um padrão que a NBR 5410 ela estabelece, que condutores de cor preta ele é para identificar cabos ou condutores de retorno, o azul é o neutro, o vermelho é a fase, e esse aqui verde ou todo verde ou ele verde e amarelo, ele é proteção, é o terra. Então com isso a gente encerra essa parte aqui de esclarecimento sobre os padrões de redes e os padrões de cabo. Muito obrigado e até a próxima.